Você está planejando uma viagem para a China? Você sabia que a China tem a maior rede de trens de alta velocidade do mundo? São mais de 40 mil quilômetros de ferrovias para esses tipos de trem. Alguns deles chegam a mais de 350 quilômetros por hora. Mas como que funciona esse sistema na prática? Quais são as regras? Como que faz para um estrangeiro comprar bilhetes para viajar de trem na China? Quais são as classes? Como escolher? Vale mais a pena viajar de trem ou de avião? E aqueles trens tradicionais com cama para você dormir e acordar no seu destino no outro dia, eles ainda existem na China? Pois é, eu viajei tanto pela China, cruzando o país de uma ponta a outra de trem, que eu resolvi fazer esse vídeo e reunir todas as principais dicas que eu queria que tivessem contado para mim antes de eu planejar minha viagem. Muito bem, os trens da China talvez sejam um dos símbolos do país, um dos símbolos da tecnologia, né, do desenvolvimento tecnológico da China e, como eu comentei, é a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo e ainda está em expansão. As principais grandes cidades do país estão conectadas por estações modernas, recém-construídas nas últimas décadas, em linhas especiais que foram feitas para receber esse tipo de veículo de alta velocidade. O sistema acaba sendo bem preciso, bem pontual, inclusive você consegue fazer escalas, igual você faria se você estivesse viajando de avião, pegando um trem até uma determinada estação, trocando de trem e depois indo para uma próxima estação, porque é bastante pontual. Mas vamos lá, vamos começar com algumas dicas práticas, coisas que como eu falei para vocês, eu queria ter descoberto antes de eu viajar para lá, especialmente nesse caso sendo um estrangeiro que está indo para esse país. Então acho que o primeiro ponto, que é um dos mais importantes, é o seguinte: como que a gente faz para comprar os bilhetes, né, as passagens de trem para viajar nos trens da China? Basicamente existem duas maneiras para nós estrangeiros para a gente fazer isso. A gente não pode simplesmente entrar no site da China Railways e comprar as passagens. Tá em chinês, tem algumas coisas em inglês, mas não é só por causa disso, é porque eles pedem um documento de identidade chinês. Então a maioria de vocês provavelmente não vai ter um documento chinês para chegar lá e comprar essa passagem. Então isso complica um pouquinho o processo, mas fica tranquilo que eu vou dar para você duas opções, que são as opções que eu vi e que eu usei para mim comprar minhas passagens. A primeira opção é você chegar numa estação chinesa quando você já está na China e você ir lá no guichê e comprar a sua passagem. Você mostra o passaporte, pede a cidade e você compra direto no guichê. Normalmente você só vai conseguir fazer isso nos últimos 15 dias antes da viagem. Os trens da China não podem ser comprados com tanta antecipação assim. E em cidades menores é bom você pegar o nome da cidade, colocar no seu celular em chinês, pedir lá para o ChatGPT ou para, enfim, o Google Tradutor e mostrar para o atendente, porque às vezes eles não falam inglês. Mas a realidade é que a maioria de nós quer planejar a viagem muito antes de a gente chegar na China e isso complicaria um pouco esse processo, porque você chegar na China e ficar indo na estação pegando fila para comprar não é muito prático. Aí surge uma segunda opção, a opção que eu utilizei. Existem plataformas online que são bem comuns, principalmente em destinos asiáticos, que vendem as passagens pra gente e que fazem esse processo, essa burocracia e ganham uma pequena porcentagem em cima disso. Não é nada exagerado, mas pra gente traz muita praticidade e muita segurança. Eu usei algumas dessas plataformas em vários países, na Índia, no Sri Lanka, eu usei isso na Malásia e eu usei na própria China. Então eu tô deixando aí pra vocês na descrição desse vídeo um link com a plataforma que eu normalmente uso, que eu nunca tive problemas com eles. Inclusive quando as companhias que eles vendem cancelam alguma coisa, eles mesmos nos avisam e tentam propor uma modificação de trajeto caso seja necessário. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre custos nesse vídeo, principalmente porque esses custos, claro, que vão ficando obsoletos com o tempo, mas de qualquer forma eu estou deixando o link da plataforma onde você pode consultar esses preços aqui na descrição. E eu também estou deixando um segundo link com os meus custos de viagem na China, com tudo que eu gastei na viagem inteira no meu mochilão, onde também estão meus custos de transporte lá do meu blog. Então se vocês quiserem saber mais sobre os custos, dá uma olhada aí nos links da descrição.
Vamos falar um pouquinho então sobre as opções, né, as categorias, os tipos de trens que existem na China. Eu diria que hoje em dia a gente pode simplificar um pouco isso e classificar os trens em dois grandes grupos. Por um lado, a gente tem os trens de alta velocidade, como venho comentando desde o início do vídeo, crescendo cada vez mais, sendo cada vez mais populares no país. Não existe nenhum país com tantos quilômetros como a China nesse sentido. E também existem os trens tradicionais, que são os trens um pouco mais lentos, especialmente naqueles destinos que estão mais para o interior do país, e também aqueles trens noturnos, que são um encanto à parte, os meus preferidos. Quem já me acompanha nesse canal já viu que eu mostrei muito deles cruzando a China, que também valem a pena a experiência. Eu vou tentar falar sobre os dois, dar as principais dicas sobre os dois tipos de trem. Começando pelos trens de alta velocidade, eles estão divididos na maioria das vezes em duas classes, às vezes em até 3 classes. Normalmente tem a primeira e a segunda classe, com muito mais vagões da segunda do que a primeira. Eu vou ser sincero com vocês que eu só viajei na segunda classe e os trens já eram muito bons, os vagões já eram muito confortáveis, as poltronas tinham espaço suficiente, com uma mesinha, às vezes com tomada. Trens modernos, bem confortáveis mesmo. Eu não cheguei a viajar na primeira classe, eu dei uma passadinha por dentro dela para ver como que era, mas para ser bem sincero, eu acho que não vale tanto a pena comprar a primeira classe. Mas isso é uma questão pessoal, uma questão de conforto, você decide, mas esse é o meu comentário nesse sentido. Em alguns trens existe uma classe intermediária entre a primeira e a segunda, que é a classe business. Eu vou ser sincero que em todos os trajetos que eu fiz, eu não cheguei a vê-la, mas eu sei que ela existe. Esses trens de alta velocidade, normalmente eles são, vocês vão chegar lá na China, vocês vão ver que eles são brancos, eles são compridões assim, com um narizão pontudo assim, são bem bonitos, bem modernos. É legal de você chegar na plataforma com um pouquinho de antecipação, se você quiser fazer uma selfie ali com eles. Eles acabam sendo também uma atração turística, e normalmente eles têm um vagão restaurante, um vagão que vale a pena você ir dar uma olhadinha lá, comprar um chá, uma Coca-Cola, sei lá, um macarrão instantâneo, só para viver essa experiência de comprar alguma coisa no vagão restaurante. Ou, se você quiser, você também pode esperar, porque eles passam com uns carrinhos vendendo coisas para você comer ali nos vagões. Entre dois vagões, normalmente ficam os banheiros costumam ser ocidentais, costumam estar bem limpos, bem organizados, são trens modernos, e às vezes também nesse encontro entre dois vagões tem algumas pias de uso compartilhado, se você precisar lavar sua mão, ou se, enfim, você precisar qualquer coisa, você usa ali sem precisar entrar no banheiro. Os trens costumam ser bem estáveis, bem confortáveis, eles não balançam muito, costuma ser uma experiência bem agradável. Se você precisar, por exemplo, pegar um computador e mexer na mesinha, ele vai ficar bem estável. Então é uma experiência bem legal nesse sentido. Falando um pouquinho mais sobre os trens tradicionais são mais baratos, são mais lentos, costumam gerar uma experiência mais, vamos dizer assim, mais raiz na sua viagem pela China. Mas mesmo assim eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Minha sugestão é que vocês testem pelo menos um trem noturno, se vocês gostarem desse tipo de viagens. E dentro desses trens noturnos a gente vai ficar às vezes 8, 10, 12, 15 horas viajando no mesmo vagão, cruzando algumas partes do país. Os trens noturnos normalmente estão divididos em duas classes principais. Existe a Hard Class e a Soft Class, né? Então a classe mais difícil e a classe mais confortável, vamos dizer assim. Na Hard Class a gente está num vagão e esses vagões estão divididos em espaços, e esses espaços têm 6 camas em 3 beliches, e não são fechados esses espaços. É um corredor compridão que as pessoas podem passar, e ali tem as camas. Quem me acompanha há mais tempo já está cansado de ver esse tipo de vagão. Eu já mostrei isso em vários vídeos meus da China, da Mongólia, da Rússia. Enfim, tem muitos países que têm esse estilo de trem. Um nível um pouquinho melhor de conforto costuma ser a Soft Class, onde esses espaços eles estão fechadinhos, tem uma porta e ali dentro tem 4 camas, né, divididos em 2 beliches, onde você tem um pouquinho mais de privacidade, um pouquinho mais de silêncio, um pouquinho mais de conforto, mas você acaba tendo que dividir esse espaço com pessoas que estão viajando nesse mesmo trem com você. Talvez, se você estiver viajando em família ou em grupo ou com amigos, pegar um desses espacinhos para ter ali, né, o seu quartinho pode ser uma experiência também bem legal.
Os banheiros nesses trens nem sempre estão em ótimas condições, às vezes é bom você levar o seu próprio papel higiênico, e eles costumam também ter um vagão-restaurante, já mais antigo, mas costuma ser legal também você sentar lá na mesinha do restaurante e comer alguma coisa. Além disso, como esses trajetos costumam ser bem mais longos, costuma existir um fiscal por vagão de trem, e aí esse fiscal ele vai também te vender chá, ou ele vai te trazer uma xícara, ele vai te ajudar ali nessas horas que você está ali no trem, e costuma ter uma espécie de boiler de água quente para você esquentar água para você fazer o chá ou para fazer uma sopa, alguma coisa nesse sentido. Então é toda uma experiência viajar nesses trens noturnos na China. Outro detalhe que você precisa ter em consideração são as estações. Tem cidades que às vezes tem 2, 3, 4 estações, então planeje bem a sua viagem. Às vezes você pode ficar preso no trânsito, às vezes as estações podem estar longe do centro, então não é simplesmente a estação de trens de Pequim ou a estação de trens de Xangai. As linhas de alta velocidade especialmente têm estações às vezes bem fora das cidades, especialmente em cidades menores, porque eles fizeram as linhas e essas estações considerando o planejamento urbano, pensando como as cidades vão crescer e que depois no futuro vão envolver essas estações. Então às vezes você está dentro do trem e você vê as cidades lá longe e você para a estação e parece que está no meio do nada e você precisa às vezes pegar um táxi ou um ônibus, mas não acaba sendo um problema, mas às vezes gera esse tipo de surpresa. Falando um pouquinho mais dessa questão das estações, as estações chinesas elas podem ser enormes, em alguns casos hipermodernas. Em cidades menores às vezes a gente tem algumas estações mais tradicionais, mas um detalhe que você precisa ter em consideração é sobre a questão das filas e dos tempos na estação de trem. Na China acontece mais ou menos como acontece nos aeroportos no mundo inteiro. Você precisa passar por um sistema de segurança, e esse sistema de segurança costuma estar já na entrada da estação. Então é interessante você chegar na entrada da estação, se você já tiver as passagens, já ter isso fácil na sua mão, e você vai colocar sua bagagem num raio-x, pode ser que eles peçam para você para ver tua mochila ou para você tirar a jaqueta, e isso vai fazer um pouco de fila, especialmente em grandes cidades como Chongqing, Xangai, Pequim, Nanquim, etc. Esse tipo de cidade costuma ter muita gente nas estações. Então considera isso no seu planejamento, não deixe para chegar na última hora na sua estação, porque entre um monte de pessoas que vai estar lá, as filas e a possibilidade de você não se localizar imediatamente, porque tudo está em chinês, pode ser que isso seja crucial e você perca o seu trem. Outra dica interessante quando você estiver na estação é você chegar e já dar uma olhada naquele painel que mostra todos os trens, procurar pelo número do seu trem. Quando ele estiver só em chinês, às vezes ele está só em chinês, procura pelo número do trem, não pelo nome da linha ou da estação que você está viajando, que não vai ter erro. Combinando o número do trem com o horário acaba sendo uma receita infalível para essas situações. Já tenha à mão também o número do seu vagão, o número da sua poltrona, porque no momento que abrirem as portas, as pessoas vão sair rápido, você vai sair atrás delas, e é bom você já saber qual que vai ser o seu vagão, para não ter que pegar isso na última hora que estiver lá na plataforma, porque vai gerar um pouco de tumulto. Questões de segurança, vamos falar um pouquinho sobre a segurança. Normalmente você não tem nenhum problema relacionado com assaltos ou insegurança nas estações. As estações costumam estar bem fiscalizadas, tem bastante policiamento, mas é uma grande multidão, são muitas pessoas, então fica sempre ligado aí especialmente com seus pertences, para você não perder passaporte, carteira, esse tipo de coisas, né? Quando a gente viaja, mesmo em lugares hiper seguros, a gente precisa ter esse cuidado. E dentro dos trens, sempre que você puder, coloca a tua bagagem dentro daqueles compartimentos que são fechados, quando são os trens noturnos, tem como você fechar isso, né? Normalmente não há problemas assim, é como se você estivesse realmente viajando num país desenvolvido. Os trens de alta velocidade acabam sendo um pouco mais caros, então também acaba sendo um pouquinho mais difícil de comprar essas passagens, e isso acaba aumentando um pouquinho a segurança, mas é bom sempre ficar de olho. Se você estiver pensando naqueles trens da Índia que eu mostrei para vocês várias vezes, do ponto de vista de segurança, quando a gente fala de que os trens são ruins, os trens estão com problemas, na China não acontece assim. Na China os trens estão em bem melhores condições do que os trens da Índia. Num país grande como a China, vale mais a pena viajar de trem ou de avião?
né? Essa é a pergunta que às vezes a gente tem, e eu tenho um critério bem simples para essas viagens, não só na China, isso acaba acontecendo em qualquer lugar do mundo, e para mim, sempre que a viagem de trem ela é de até 4, no máximo 5 horas, eu prefiro viajar de trem e não viajar de avião. E o critério é bem simples, porque eu considero que em 4 horas, 5 horas, você não consegue fazer menos do que esse tempo numa viagem de avião, porque você precisa ir até o aeroporto, você vai precisar chegar com antecipação, você tem que fazer check-in, você tem que despachar a bagagem, tem que passar por segurança, tem embarque, daí você voa, daí você volta, daí você tem que pegar a tua bagagem, ela vai demorar às vezes para sair, então todo esse trajeto, todo esse período de tempo entre sair do centro de uma cidade, ir para o aeroporto e chegar no centro da cidade de volta, vai demorar 4, 5 horas. E nos trens você costuma pegar diretamente nas estações com muito menos burocracia e acaba valendo mais a pena. Os trens também te trazem mais conforto, você pode levantar, você pode caminhar, você tem mais espaço, você pode levar um pouco mais de bagagem, então tem várias vantagens nesse sentido. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje seria isso, espero que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, eu vou estar super feliz em tentar resolver isso. Também estou deixando embaixo minhas redes sociais, Facebook e Instagram, para quem quiser me acompanhar nas minhas viagens em tempo real. Se você quiser ver todas as viagens que eu fiz de trem, cruzando a Rússia, a Mongólia e a China, tá a playlist da expedição Meio Mundo em Trem aí embaixo, é muito legal, recomendo muito. Também tem as minhas viagens de trens na Índia e tem um vídeo especial falando sobre o sistema Eurail para você viajar de trens na Europa. Então, se você gosta de viajar de trens, dá uma olhada nesses conteúdos que certamente você vai gostar, beleza? Muito bem, obrigado, até a próxima e um abraço, Marco Atlântico.